Senhor. Vamos se colocar de pé, irmãos, para receber o servo do Senhor. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar aqui. Já que os irmãos estão em pé, eu vou aproveitar para fazer a leitura. Primeiramente, agradecer a Deus. É gratificante poder retornar à casa que me gerou, podemos dizer assim. Depois de 2 anos fora, nem parece, né? Pegou um tempo de pandemia. Deus quis que a gente voltasse. Estamos no Rio de Janeiro há cerca de 2, 3 meses. E olha aí, porque talvez eu esteja voltando no meio do ano para cá. Eu creio. Meus irmãos, Êxodo capítulo 2, versículo de número 1 até o versículo de número 10. Êxodo capítulo 2, versículo de número 1 até o versículo 10. Assim diz a palavra de Deus. Êxodo capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos. À margem do Nilo, a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio, e nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino. Versículo 9. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. O último 10. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Somente até aí os irmãos podem se assentar. Agradecer aqui a Deus a oportunidade de estar ministrando. Agradecer ao evangelista Júnior, ao pastor Uziel, anjo dessa igreja. É uma oportunidade única, porque não foi planejado eu estar aqui em Brasília nesse momento. A ideia é a gente vir depois, com calma, para rever os irmãos. Mas na quinta-feira passada, estou aqui diante de Deus, quinta-feira passada, estava no Rio. Aí eu pensei, poxa, eu vou estar tendo um congresso de jovens lá em Brasília. Vamos ver o que vai dar, vou ver se tem um avião disponível, qualquer coisa. Se for de Deus, se for da vontade de Deus, eu estou lá. E dito e feito, sábado de tarde cheguei aqui, desembarquei, participei do congresso abençoado, recebi do Senhor ali no congresso, e estamos aqui até hoje. Se Deus quiser, eu passar o domingo aqui também para cultuar com os irmãos. Trago o abraço da minha família, meu pai, minha mãe, as minhas irmãs, e também da minha noiva. Ô glória, vale um glória. Vale um glória. Deus, ele foi misericordioso comigo. A bênção foi com o Juninho, depois com o Jonas, chegou em mim, graças a Deus. Nós estaremos casando esse ano, para a honra de Deus. E a gente está transmitindo esse abraço para os irmãos. É uma alegria muito grande. Passamos 2 anos em Manaus. E lá em Manaus, Deus também foi misericordioso, achou graça. Fomos levantados a evangelista pela Madureira lá de Manaus. E estamos de volta. Estamos de volta mais próximo do Rio. Então, não vai ficar esses 2 anos totalmente separado. Mesmo se eu não for morar aqui, a gente vai estar sempre visitando, tenho certeza disso. Mas, irmãos, agora vamos para a palavra de Deus. O texto que acabamos de ler aqui é um texto que marca uma transição. Como assim transição? Nós estamos falando de cerca de 430 anos, desde o final de Gênesis até o começo do livro do Êxodo. 430 anos na qual a Bíblia vai falar, em Êxodo capítulo 1,
que toda aquela geração, que geração é essa? A geração dos patriarcas, Jacó, José, os filhos de Jacó, as tribos de Israel, toda essa geração morreu. Quando o povo vai para o Egito, ele vai debaixo de uma promessa e também vai debaixo de uma segurança que eles iriam ficar na terra denominada terra de Gósen, uma terra que era frutífera, uma terra que era estratégia. Porém, 430 anos passam e se levanta um faraó naquele momento que parece não conhecer o que o Deus dos hebreus fez pelos egípcios. Quem não se lembra dos 7 anos de vaca gorda e os 7 anos de vacas margas, que Deus usou José para revelar o sonho que Faraó teve. E 430 anos passam. Esse momento, a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 1, que levanta-se um faraó, como eu falei, desconhecendo o povo, e esse faraó tem algumas estratégias para impedir o crescimento do povo hebreu na terra do Egito. Que estratégias são essas? Ele vê que o povo está crescendo tanto, está crescendo de sobremaneira, na qual ele pensou que se existisse alguma guerra, aquele povo hebreu dentro do Egito fosse tão grande que ele iria se aliar ao inimigo e destruir toda a terra do Egito. Então ele pensou, já que o povo está crescendo tanto, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a carga para o povo, eu vou aumentar o trabalho para o povo. Ele entendeu que quanto mais aumentasse o trabalho para o povo hebreu, mais o povo hebreu iria diminuir o seu tamanho populacional. Só que a Bíblia é linda porque ela diz que quanto mais os batiam, quanto mais o povo hebreu sofria dentro ali do Egito, mais Deus fazia crescer aquele povo naquela terra. As nossas lutas só servem para um motivo só, para o crescimento. Não existe outro motivo para você estar em luta, é para o teu crescimento. Muitas vezes a gente acaba esbarrando na mesma luta porque a gente não aprendeu. É justamente por causa disso. Então você às vezes está sofrendo tanto porque você não aprendeu. Quando a gente aprende, a gente entende que a gente cresceu sobre aquela batalha. E aí ele entende que fazendo isso, pensando que ia dar certo, não deu. Qual é a outra estratégia que ele tem? Matar os meninos. Matar toda criança do sexo masculino. E mesmo assim, Deus reservou 2 parteiras que acharam graça aos olhos de Deus e conservavam os meninos dos hebreus em vida. E aqui nós encontramos no capítulo 2 sobre o nascimento de um grande homem de Deus, do maior legislador, que é Moisés, do Antigo Testamento. E o tempo na qual nós acabamos de ler aqui no texto, ele é conhecido como um tempo de morte, um tempo de matança, um tempo de extrema dificuldade para o povo judeu. E o interessante, Júnior, é que mesmo em tempo de morte, Deus ainda tem um projeto. Mesmo em tempo de dificuldade, Deus ainda tem um projeto. Eu quero te dizer que não existe nenhum tempo de morte que vai impedir o projeto de Deus na tua vida. Você crê nisso? Não existe nenhum tempo de morte que vai paralisar os sonhos que Deus te fez sonhar, as promessas que Ele fez para você. Nós estamos debaixo do culto de vitória essa noite, e eu quero profetizar na sua vida que você possa trazer as memórias que Deus te prometeu. E eu quero te dizer que essas promessas ainda vão se cumprir. Essas promessas ainda vão se realizar. Então você imagina, chegando aos ouvidos dos hebreus, que Faraó estava matando todas as crianças do sexo masculino. Imagina como Joquebede recebeu essa notícia. Então ela teve uma estratégia. A criança nasceu. A Bíblia diz que ela ficou escondida por 3 meses. Já que ela nasceu, o que Faraó, a mão de Satanás, vai tentar fazer? Impedir o crescimento.
E é muitas das vezes assim na nossa caminhada. O inimigo faz de tudo para impedir o nascimento da nossa caminhada cristã. Satanás faz de tudo para impedir o nascimento da tua chamada. Mas quando ela nasce, ele vai fazer de tudo para fazer com que ela não cresça. Ele vai fazer de tudo para fazer com que ela não se desenvolva. E ele não parou de perseguir Moisés. E Deus dá uma estratégia para Joquebede, na qual era fazer ali, pegar uma arca, colocar uma criança dentro da arca, que é Moisés, fechar a arca. E Miriam, que é a irmã de Moisés, faz isso. Coloca a arca na beira da na margem ali no rio Nilo. Agora, o que é interessante é que muitas das vezes, Jonas, a gente pensa que ministério nasce explodindo. A gente pensa que às vezes a nossa vitória vai nascer logo quando Deus determinou e prometeu. E não é muito bem assim. Deus dá a estratégia de esconder o menino dentro da arca. O que é você ser escondido dentro da arca? Existem pelo menos 3 principais arcas na Bíblia Sagrada. Nós estamos falando da arca de Noé, a arca da aliança e a arca de Moisés. Qual é a diferença de cada uma? A arca de Noé, Deus deu a estratégia para preservar a humanidade. Escondeu toda a humanidade dentro da arca. A arca da aliança, Deus deu a estratégia para que ela fosse representação do grau máximo da presença de Deus no Antigo Testamento. E nós temos a arca de Moisés. Qual é a estratégia da arca de Moisés? Deus deu essa estratégia para preservar uma chamada, uma promessa. E muitas das vezes a gente pensa que estar escondido é ruim. Muitas das vezes a gente pensa que estar escondido é negativo. Mas para que a promessa através da vida de Moisés acontecesse, ele precisou estar escondido. Para que a promessa acontecesse, ele precisou ficar dentro da arca. Quero te dizer que talvez o ministério que Deus tem para você é maravilhoso. Talvez a promessa que Deus lançou sobre a sua vida é linda, é maravilhosa, assim como Moisés era formoso. Mas tem um tempo de esconderijo. E aí quando Deus esconde, ninguém acha. O esconderijo não foi para matar Moisés. Deus escondeu para preservá-lo com vida. E muitas das vezes o nosso ministério Deus esconde para preservar ele. Deus esconde nossos ministérios, Deus esconde as nossas chamadas para que nós possamos continuar vivos. Porque é melhor você estar vivo e escondido do que você estar morto lá fora. Deus dá a estratégia, faz uma arca. O que você coloca na arca? Você impermeabiliza ela com piste e com betume, para não deixar nada de fora entrar, para que ela possa flutuar sobre as águas, para que ela possa preservar a criança, preservar o menino em vida. E nesse momento aqui, você imagina a preocupação que passa pela cabeça de Joquebede. Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano. Só que agora ela está com as 2 crianças que ela tem para fora. Ela está com as 2 crianças que ela tem fora da sua casa, que é Miriam e Moisés. Nisso que coloca Moisés durante 3 meses ali, bota na arca. A Bíblia diz que Miriam coloca ela nas margens do rio Nilo. Qual o local das margens? Ela dá detalhe, nos juncos. E o que é junco? Na tradução, esses juncos aqui é considerado pântano. E muitas das vezes a gente tem algo maravilhoso em Deus. Nós temos uma promessa maravilhosa para se cumprir em Deus. Mas Deus, ele coloca às vezes uma estrutura feia num ambiente ruim
para que essa chamada possa acontecer. Quem olhava para a arca, Júlio, não dava nada. A arca em si não é bonita. A arca em si não tem nada de atrativo. É feia. Além dela ser feia, além dela não ser bonita, ela ainda estava onde? No pântano, que é um local também que é feio. O que isso quer dizer? Tem projetos que precisam passar por esse processo. Tem projetos que precisam passar pelo pântano. O que é o pântano? É um ambiente ruim que todo projeto de Deus precisa passar. É maravilhoso pregar que Deus vai dar isso, que Deus vai fazer que a porta se abra. Só que também temos que levar em consideração que existe sempre um pântano para que o projeto se revele. Existe sempre um momento na qual antecede a promessa de Deus. Alguns pontos, como a gente acabou de ler aqui, como falamos agora há pouco do corpo da arca, nós entendemos que a arca não é bonita, a arca é feia, a arca não tem valor nenhum. Aquela madeira era madeira desvalorizada. Onde é que está a beleza da arca? Dentro dela, no conteúdo dela. E Deus é especialista nisso. Por quê? Porque o Deus de Samuel, que levou Samuel até Jessé, o que ele fala? Escolhendo o rei de Israel, vou consagrar isso, vou consagrar aquele. E não, ele escolheu Davi. Por quê? Porque o que nós olhamos por fora não determina o que Deus vê por dentro. O Deus de Samuel é o mesmo Deus daqui de Moisés. A arca não é bonita, a arca não tem valor, mas o que tem dentro da arca é valoroso. Meu Deus, a arca da aliança, ela tinha pelo contrário um aspecto bonito. Ela tinha pelo contrário um aspecto maravilhoso por fora. Ela era rica por fora. Por dentro ela era 7 vezes mais rica. Por dentro ela era 7 vezes mais bonita. Então por fora, para Deus, não é nada. Olhar por fora para Deus não é nada. A tua estrutura por fora não é nada. O teu ambiente que você está agora para Deus cumprir a promessa não é nada. O local onde você está inserido, se você olha, poxa, talvez Deus me prometeu, mas se esqueceu, mas Deus não me levaria para esse local, não é nada, perto de um Deus que tira um projeto de dentro de um pântano, para levar como legislador de Israel. A gente precisa entender que precisamos passar pelo pântano. O que é isso? É você enfrentar os dias ruins com a cabeça erguida. Que eu posso estar aqui, só que quando Deus decidir me revelar, Ele vai me tirar daqui. O que é passar pelo pântano? Enfrentar as suas dificuldades. Entender que você sozinho não consegue sair daí. Moisés não conseguiria sair sozinho do pântano. Foi preciso alguém de fora vir. E Deus diz aqui na sua palavra que a filha de Faraó desceu ao encontro do menino. Meu Deus, não teve nenhum hebreu que ajudou não, Júnior. Foi a filha de Faraó que desceu. A filha de Faraó estava em seu lugar, no palácio, e desceu ao encontro da criança. Eu creio que Deus pode levantar filhas do Faraó para descer e ajudar o projeto que Ele tem contigo. E a Bíblia dá detalhes e vai dizer que as concubinas ali, as amigas delas, o que elas fazem? As servas delas olham, passam pela margem, e a Bíblia não diz que ela consegue enxergar a criança. A Bíblia diz que só quem consegue enxergar a criança é a filha do Faraó. Se alguém conseguisse enxergar, o que iria fazer naquele momento? Ia denunciar e a criança ia morrer. A única pessoa
que podia preservar aquela criança em vida era a filha de Faraó. Meu irmão, se você não entendeu, é por isso que às vezes a gente conta a nossa chamada, o ministério, para quem não entende, não consegue visualizar o que Deus quer. É por isso que às vezes a gente acaba falando demais para pessoas que não tem nada a ver com o projeto que Deus tem, que não conseguem entender e discernir o grau da chamada que Ele te deu. Deus vai levantar pessoas que irão poder o quê? Ter a oportunidade e a condição de ajudar no teu ministério. Você crê nisso? Que Deus pode levantar pessoas que vão abençoar o teu ministério. Deus vai levantar pessoas que possam intervir e falar: eu posso ajudar aqui. Não tinha necessidade nenhuma de outra pessoa além da filha de Faraó de enxergar aquele projeto, porque não ia adiantar de nada, não ia fazer nada. E é muitas vezes assim. É por isso que a pessoa não entende. Quando você fala que recebeu de Deus, que Deus te chamou para uma determinada função, e a pessoa não entende. Por quê? Porque ela não pode ajudar em nada. Porque quem é carnal não consegue discernir o que é espiritual. E é justamente por isso que Deus levanta a filha de Faraó. Deus levanta alguém do mundo para poder ajudar o projeto de Deus. E olha que interessante, ele levantou lá do palácio. Lá do palácio. E se você analisar todas essas histórias aqui, que está em Êxodo capítulo 1 e Êxodo capítulo 2, todas as pessoas que ajudaram o projeto de Deus e o crescimento de Deus naquele momento foram mulheres. Joquebede, as duas parteiras, Miriam e a filha de Faraó. Parece que eu vejo Deus jogando na cara de Satanás, de Gênesis 3, capítulo 15, que do ventre dela ia nascer a semente. Então a filha de Faraó, ela sai do seu lugar e vai ao encontro do projeto de Deus. Quando chega lá, ela vê o quê? Uma caixa, uma arca. Ela não vê nada de bonito, mas quando ela abre, meu Deus, ela vê o que é bonito, ela vê o que é formoso, ela vê a qualidade do que tem. Talvez por fora não tem nada de bonito, talvez por fora não tem nada de formoso, mas quando alguém abrir o teu ministério, meu Deus, quando alguém abrir a arca dessa tua chamada, você vai ver, e a pessoa vai ver a diferença. É feio a caixa, mas a chamada é maravilhosa. A caixa não é bonita, mas o que Deus tem com ele é maravilhoso. E ela abre. O que acontece com ela abre? O menino chora. E o que é o choro? O choro é uma comunicação. O menino está se comunicando ali naquele momento. E você acha que o ministério de Deus nasce como? Você acha que a chamada que Deus te deu nasce como? Nasce sorrindo? Jesus olhou para Jerusalém e começou a sorrir? Não. Jesus olhou para Jerusalém e começou a chorar. Jeremias falou que estava contando gargalhadas e viu um manancial de gargalhada. Não, ele estava chorando. Paulo diz que por essa causa eu conto uma piada. Não, Paulo diz: por essa causa eu me coloco de joelho. O ministério de Deus nasce chorando. O ministério de Deus nasce com um tempo determinado. Um tempo determinado. É isso que nasce o ministério de Deus. Eu pensava que quando eu tinha terminado o meu curso de teologia, que eu fiz em Porto Velho, pensava que Deus ia me levantar, ia dar lugar, ia expulsar, ia pregar. Mas tinha um tempo, mas tinha um processo.
Deus me deixou 2 anos em silêncio. Nem oportunidade para tirar oferta Deus me deu. Nem oração em círculo Deus me deu. 2 anos em silêncio. Aqui na Adetag foi talvez o local na qual Deus começou a me dar as oportunidades. Na Vicente Pires. E hoje, pela graça de Deus, lá em Manaus, quando eu estava lá, Deus concedia as oportunidades. Agora no Rio, Deus vai dando as oportunidades, porque eu entendi que o tempo da promessa e o tempo da realização é só Deus que sabe. Eu digo que por muito tempo eu ficava com a arca fechada. O que é a arca fechada? A arca é fechada quando você entende que por mais que Deus prometeu, ainda não se cumpriu. E não tem nada que você faça que possa fazer cumprir. Você pode forçar a arca, só que ela só é aberta por fora. Então, se é aberta por fora, alguém precisa abrir. Eu quero profetizar na tua vida que Deus vai levantar alguém para abrir a tua arca. Deus vai levantar alguém para abrir a arca do teu ministério, a arca da sua chamada. E quando eu digo que Deus vai levantar alguém, não necessariamente precisa quem está aqui, não. Quando eu digo que Deus vai levantar alguém, eu quero dizer para você não menosprezar os meios que Deus vai usar para te levantar. Deus levantou a filha de Faraó para com que a chamada de Moisés fosse cumprida. Então fica tranquilo, por mais que apareça alguém do mundo, do mundão mesmo, pesado, por mais que apareça alguém do mundo, se foi o enviado de Deus, se foi um propósito de Deus, a arca vai abrir. E quando a arca abre, ela nunca mais entra em cena, porque não é mais necessário. Porque aí já é a chamada de Deus. E acontece isso, Juninho. A arca abriu, a criança começou a chorar. A filha de Faraó viu, poxa, realmente esse é um filho dos hebreus. E a Bíblia vai nos dizer que Miriam estava observando a arca. Parece que está sozinho. Parecia que ela estava sozinha. Às vezes parece que nós estamos sozinhos, mas tem um par de olhos nos observando. Você achou que estava sozinho, né, irmão? Quando a coisa apertou. Você achou que estava sozinho quando a realização não chegou. Mas sempre tem um par de olhos nos observando. Para que esse par de olhos observava? O versículo posterior vai mostrar que quando acontecesse alguma coisa, ele iria intervir. Deus não está em silêncio. Ele está aguardando, para no tempo certo, quando alguma coisa acontecer, ele fosse intervir. E foi o que aconteceu com Miriam. No tempo certo, ela foi intervir. E o que acontece nesse texto? Ela se apresenta: senhora, eu conheço uma mãe que possa amamentar essa criança. E ela vai dizer: manda chamar. Que mãe era essa? Joquebede. Por quê? Porque projeto de Deus não morre. Projeto de Deus não volta sozinho. Projeto de Deus não vai parar no pântano, não. Projeto de Deus não vai parar na sua, talvez no seu pensamento de que acabou aqui, que não vai mais para frente, vai ficar parado, vai ficar imóvel, não. Projeto de Deus dá certo. E a Joquebede está esperando a notícia, pelo menos que a criança ficasse viva. E quando Miriam chega na casa de Joquebede, há uma boa notícia chegando. Mamãe, deu certo. Deu certo. O projeto deu certo. E tem outra coisa. A filha de Faraó está chamando a senhora. Vou lá. E aqui mostra o equilíbrio. A Bíblia não fala que Joquebede invadiu o palácio para tentar fazer com que o menino vivesse. Ela não fala que Joquebede chegou com a filha de Faraó e agradeceu. Não. Equilíbrio. E muitas vezes a gente se perde aí. Se perde quando a arca está muito tempo fechada,
quando Deus abre a arca, a gente começa a pensar que é alguma coisa. E aquele tipo de pessoa que ora para Deus para dar um carro, mora na rua de trás da igreja, quando Deus abençoa com um carro, ele nunca mais pisa na igreja. É quando a bênção está na porta e ele desperdiça. E o que acontece? Joquebede vai ao encontro do palácio para falar com a filha de Faraó. Com licença. E a filha de Faraó explica a situação. Será que você pode, como diz a palavra de Deus no versículo 9? Então a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Oh, meu Deus. Isso aqui se chama graça de Deus. Ela só queria que o menino tivesse vivo. Só que além de estar vivo, ele vai estar vivo e ela vai estar amamentando. Ainda vai estar com ela. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus vai muito além do que a gente planeja. Vai muito além do que nós pensamos. Vai muito além do que nós visualizamos. E existe algo muito mais poderoso aqui. O quê? Queria que tivesse vivo, ficou vivo. Queria que amamentasse. Amamentou. E ela ainda pagou. Ainda pagou para ela amamentar o próprio filho. Oh, meu Deus. Joquebede só queria estar vivo. Talvez você esteja aqui, na sua mente, você só quer estar vivo. Talvez você acha que merece só estar vivo. Deus não quer isso para você. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer ir muito além de estar vivo. Deus quer que você desfrute. Deus quer que você viva a chamada dele. O que eu estou dizendo aqui é que não existe nenhum caso na Bíblia Sagrada igual a esse. Não existe nenhum parâmetro bíblico igual a esse. Receber por amamentar a seu filho. Não existe. E eu creio que como não existe nenhum caso igual a esse, por que Deus não pode fazer igual contigo? Por que Deus não pode te levantar de uma maneira sobrenatural? Por que Deus não pode cumprir as promessas que Ele tem contigo e além disso, como diz a sua palavra? O que eu entendo aqui é que no depender de Deus, o inimaginável acontece. O fora de cogitação acontece. O impossível acontece. Estava muito bom o Júnior, ele ficar só vivo, porque é o principal. Estava maravilhoso Miriam ver alguém pegando a criança levando para casa, estava ótimo. Talvez o jeito que você está agora está bom. Talvez o jeito na qual você visualizou que estivesse, está ótimo, está maravilhoso. Só que nós não servimos um Deus de só bom. Nós servimos um Deus de inimaginável. Nós servimos um Deus do impossível. Por quê? Porque cada vez que fica mais difícil aos olhos humanos, fica mais próximo de Deus fazer. Cada vez que a gente pensa que é tão alto essa montanha, cada vez que a gente pensa que a gente está sonhando demais, para Deus é possível. Para Deus é o melhor. Eu estou pregando nessa noite. Em qual sentido? No sentido que eu quero que você comece a visualizar na sua vida o inimaginável de Deus. Comece a visualizar na sua vida o impossível de Deus. O impossível de Deus. Quando foi a última vez que você deixou de sonhar? Quando foi a última vez quando você deixou de visualizar que Deus tem coisas melhores? Que Deus tem algo maior preparado para você? Quando foi a última vez que você se lembrou das memórias na qual Ele prometeu? Nós paramos de sonhar.
a igreja, em sua maioria, está conformada. Está tudo bem aqui, está tudo ótimo aqui, a terra é maravilhosa. Não tem nada tão bom, meu irmão, do que viver o inimaginável de Deus. Não tem nada tão bom do que romper o limite da razão humana para viver os sonhos de Deus, que é o que acontece aqui nesse texto, Êxodo capítulo 2. O inimaginável de Deus aconteceu. Eu quero pedir à igreja para se colocar de pé, e eu gostaria de fazer uma oração específica com os irmãos. Que muitas das vezes o problema não está no acontece ou não. Muitas vezes o problema está na nossa mente. Em Atos capítulo 3, qual foi o primeiro pedido naquele momento, quando tem um coxo na porta do templo e passa Pedro ali? Pediu para que ele pudesse se levantar. E o que Pedro fala para ele? Olhai para nós. Depois de Pedro falar para eles, olharem para ele, que o milagre aconteceu. Como assim, Wesley? Ele estava caído, só que a visão dele também estava caída. Ele não conseguia se levantar, e a visão dele ainda estava caída. Antes de Deus fazer o milagre nele, primeiro ele precisou olhar para cima. E muitas vezes, antes de Deus fazer o milagre, você precisa olhar para cima, irmão. Antes de Deus fazer o milagre na sua vida, você precisa acreditar. Você precisa olhar para o céu. Olha para cima. Agora eu dou graças a Deus também. É que por mais que às vezes a gente não está recebendo o milagre, Deus nos usa para fazer o milagre. Deus nos usa para fazer acontecer o milagre. Eu dou graças a Deus, Júnior, que se ele teve que olhar para o coxo, ele falou para o coxo olhar para cima. Mas só que o que ele teve que fazer? Olhar para baixo. Então, meu irmão, no que depender de milagre, olha para cima. No que depender de ajudar, olha para baixo. Ele não se abaixou, ele olhou para baixo. E muitas vezes a gente precisa olhar para baixo. Muitas vezes a gente precisa olhar para baixo para ser canal de bênção para nossos irmãos. Muitas vezes a gente precisa olhar para baixo, que é a terra, para poder levantar um caído. A gente precisa olhar para baixo para que o milagre aconteça. Então a oração que eu quero fazer com os irmãos nessa noite, específica, é sobre mudança de mentalidade. Talvez o inimigo aprisionou a sua mente, na qual você pensa que não pode viver o inimaginável de Deus, na qual você pensa que daqui eu não posso passar, daqui eu não vou conseguir. É uma oração na qual eu creio que Deus vai fazer com que a sua mente fique liberta e que você possa projetar altos planos para 2023. Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para você. Eu creio que Deus tem planos inimagináveis para realizar no seu meio. Eu creio nisso. Eu peço para os irmãos fechar os olhos e vamos orar. Oh, meu Deus, Mestre, a tua palavra foi pregada, meu Deus. Senhor, é impossível, Pai, estarmos aqui nessa noite e termos uma mente tão pequena perto de um Deus que faz o impossível. Deus, é impossível o Senhor nos trazer aqui numa quarta-feira, Pai, na qual podíamos estar em casa e sairmos daqui com uma mente limitada, com uma mente de escravidão, com uma mente, Pai, que tem limites, Pai. Mas eu creio no poder do Senhor. Eu creio no poder do teu sangue, Pai, que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa libertar nossas mentes nessa noite, Pai.
Deus vai destravando as nossas mentes em nome de Jesus, Pai. Vai colocando nos nossos corações o desejo de cada vez mais te servir, o desejo de cada vez mais viver o teu inimaginável, Pai. Em nome de Jesus, Pai, desperta-nos para querer mais no teu reino. Desperta-nos para querer mais na tua obra, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter a consciência que o que o Senhor quer para nós é que o Senhor não quer que nós vivamos na miséria, o Senhor não quer que nós vivemos embaixo, mas nós temos plena consciência, Pai, que o Senhor nos trouxe nessa terra para viver e desfrutar das tuas bênçãos, para viver e desfrutar, Pai, das tuas vitórias, das tuas conquistas, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus para o teu povo, Pai, que as bênçãos do Senhor vão ser tão grande que eles irão testemunhar esse ano, Pai. Em nome de Jesus, bênçãos inimagináveis para com teu povo, Pai. Em nome de Jesus, milagres que não estavam planejados, bênçãos que não estavam planejadas, Pai. Que o Senhor possa romper, Pai, os limites da razão humana para descer um manancial de glória sobre o teu povo, descer um manancial de bênção sobre o teu povo, Pai. Deus, nós cremos que o Senhor tem não apenas o melhor, mas nós cremos que o Senhor tem o exclusivo para o seu povo, Pai. Deus, que o exclusivo de Deus, que o inimaginável de Deus possa descer para cada um nessa noite, Pai. Vai libertando as mentes que estão cativas, Pai. Vai libertando e dando cada vez mais, Pai, uma mente de filho. Uma mente de filho, Pai. Uma mente que não é escrava. Meu Deus, vai dando mentalidade de filho para o seu povo. Porque quando o filho quer, o pai dá. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai, dar cada vez mais para o seu povo um grau de entendimento da sua paternidade, Pai. Que a sua paternidade possa ser evidenciada no teu povo. Que a sua paternidade possa ser evidenciada no nosso meio, Pai. E que 2023, Pai, possa ser um ano, Pai, de que o inimaginável vai acontecer em nossas vidas, de que o impossível vai acontecer em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Deus de milagres, Deus de Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi ministrado nessa noite pelo Espírito Santo de Deus com uma palavra poderosa do Senhor. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: Deus vai te surpreender. Mas diga mesmo, profetiza na vida dele: Deus vai te surpreender. No mês de dezembro, eu comecei a orar 4 horas da manhã. E eu estava orando e Deus colocou um apóstolo para eu orar por ele e pela família dele. Eu fui e mandei uma mensagem para ele, mas pensei, ele vai estar dormindo. E ele mandou essa palavra para mim: Deus vai te surpreender. Só que no dia 21 de dezembro, eu tive um problema de saúde. Cheguei num posto de saúde e pensei que eu ia sair no SAMU para o hospital. Mas Deus contornou a situação. Passados uns dias, meu carro fundiu o motor. Domingo retrasado, eu estava aqui na igreja. Minha filha teve uma queda de pressão e de colesterol. Passei 24 horas dentro do hospital e o médico falou que se demorasse 20 minutos, eu tinha perdido a minha filha. Passei 24 horas ali orando com ela. Mas desde o ano passado eu venho orando ao Senhor, buscando ao Senhor para fazer um tratamento de saúde. E esse tratamento ficava em 10 mil reais. 10 mil reais. E eu falei: Senhor, está nas tuas mãos e o Senhor disse que vai me surpreender. E Deus me surpreendeu. E Deus me surpreendeu. Quarta-feira passada eu perdi as forças do meu corpo. Quando Deus chegou até mim através do irmão e disse: o seu tratamento está pago.
Aí precisava de uns exames que ficam em R$3.000. O meu irmão me ligou de Belo Horizonte. Eu falei com ele: você vai me emprestar? Ele falou assim: não, eu estou te dando. Se você tiver que pagar um dia, pague para outra pessoa, porque esse Deus está mandando te abençoar. Deus, Ele está surpreendendo pessoas. E eu comecei a orar por muitas pessoas aqui da igreja, e mandando mensagem de madrugada. Algumas recebeu e sabe o que eu estou falando. E algumas pessoas Deus usou também para semear até na minha vida. E eu pedi a Deus 100 vezes mais, porque é o que a palavra dele diz. E Deus tem alegrado o meu coração com isso. Domingo pela manhã nós teremos a escola